Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Infelizmente, o amor no nosso contexto e nossa explicação humana se tornou algo muito vulgar, não é? E porque o amor, ele não é um sentimento. O amor não é uma vocação. O amor não é uma aspiração. O amor não é uma motivação. O amor é Deus. E existem muitas pessoas que não conhecem a Deus que dizem que amam. Isso é impossível. Só consegue amar quem conhece a Deus. E a Bíblia diz assim, em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Amém? Podemos assentar. Diga comigo, Deus é amor. Às vezes as pessoas denominam o amor como um sentimento, levando a uma vulgaridade de expressão humana. O amor é Deus, o amor é o lugar onde nós nos escondemos, o amor é o nosso socorro, o amor é tudo aquilo que nós mais necessitamos em nossas vidas. E o Senhor se caracteriza dizendo assim: quem não ama não me conhece, porque eu sou amor. Então Deus é amor. A importância de nós entendermos caracterizada pelo apóstolo Paulo como aquilo que é maior que a fé, aquilo que é maior que a esperança, é o amor. O amor é maior que a fé, que vence o mundo, que é escudo. O amor é maior que a esperança, que penetra nas raias mais profundas da nossa alma. O amor abrange toda a esfera. E o amor, ele tem poderes, que são poderes soberanos e absolutos na vida de um cristão. E eu quero falar nesta noite sobre o poder do amor de Deus. E quem conhece este amor, ele é identificado, porque a vida dele é diferente, porque o curso da história dele é diferente, porque o pensar dele é diferente, os sentimentos dele são diferentes, o agir dele é diferente de tudo que você já viu na face da terra. Porque o poder do amor de Deus, ele traz a cada um de nós características que expressam que nós temos essa intimidade com Deus. Porque quando nós temos dentro de nós o amor de Deus, este amor nos capacita a termos acesso à presença dele. E não apenas permanecermos nos átrios do trono de Deus, mas o amor de Deus nos conduz à presença dele, levando-nos a uma intimidade, a uma peculiaridade juntamente com o Senhor. Eu quero falar que o amor de Deus foi provado. Diga, quem ama tem que provar. Algumas pessoas dizem que amam, só que amor sem obras é balela e utopia humana. Não existe amor sem provas. E quando Paulo escreve sobre as provas do amor, ele diz: o amor não se ufana, o amor é sofredor, o amor não trata em ciúmes. E ele coloca as características do amor e as provas do amor. Ele diz: quem ama, ele prova isso aqui, ó, em Coríntios 13, que depois nós vamos ler, não respectivamente essa parte. Mas o amor, ele é assim, ele se caracteriza. Então eu gostaria que você pudesse, de longe, tentar compreender o sofrimento do coração de Deus ao entregar Jesus naquela cruz, a ponto de virar a face para aquele cenário. Você pode contemplar, você pode conseguir entender a grandeza do sofrimento de Deus a ponto de não poder contemplar a morte de Cristo, onde Cristo fala: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, a necessidade de Deus expressar o seu amor por meio de uma atitude, por meio de uma ação, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz por você. Se não fosse este amor de Deus, se não fosse essa atividade do amor de Deus, onde é que estaria eu e onde é que estaria você? Pergunta para o seu irmão: onde é que estaria você se não fosse o amor de Deus? Deus ama você. Deus ama você. E esse amor não é utópico.
Porque quando é que a palavra amor se torna uma utopia? Quando não se tem prova sacrificial. É muito fácil você amar uma pessoa quando esse amor não exige nada de você. É muito fácil você amar alguém quando esse amor não é exigente. Amor sem exigência não existe, é utopia. O amor, ele exige de cada um de nós sacrifício, rendição, abnegação. Se estivermos verdadeiramente dispostos a conhecer o amor, e o amor de Deus é na mesma dimensão, ou seja, na mesma lição do qual nós temos que aprender. O amor é a abnegação e a renúncia. E Deus enviou o seu Filho ao mundo com morte de cruz para provar o amor que Ele tem para conosco. Eu quero que você vá comigo em Romanos capítulo 5. O que nós temos feito com tal sacrifício e tal prova deste amor. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Este amor que nos salvou, nos promete continuar salvando-nos. Por que nós continuamos a precisar de salvação, você sabe? Por que você ainda continua precisando de salvação? Porque você ainda está no mundo e você tem uma natureza ferrenha. E se você não for salvo de ti mesmo, se você não for salvo de seus sentimentos, e se você não for salvo de vários domínios que querem exercer legado sobre a sua vida, você está perdido. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Ou seja, o amor de Deus não é uma conversa, nem uma expressão verbal. O amor de Deus foi provado. Ao enviar Jesus lá naquela cruz, Deus provou que nos ama, ao entregar o seu Filho por mim e por você. Ele provou a predileção por mim e a predileção por você. E ele diz assim: em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus profeticamente lança sobre Jesus a condenação de todos nós, sabendo e conhecendo que daria certo. Diga, Deus sabia que ia dar certo. Deus sabia que eu ia dar certo, Deus sabia que você ia dar certo. Como Deus sabia? Por causa do poder do amor. Não existe maior poder do que o amor. Não existe entre os seres humanos. Agora você pode imaginar o poder do amor de Deus em sua perfeição, em sua soberania, em tudo aquilo que Ele é. Totalmente soberano, totalmente governável. E a palavra do Senhor diz assim no versículo de número 9, logo muito mais agora. Quer dizer, se Deus me salvou e Ele salvou você, quando eu e você éramos estranhos às alianças da promessa, estranhos à comunhão com Cristo, o apóstolo Paulo diz, logo muito mais agora, tendo justificados pelo sangue, seremos por Ele salvos da ira. Quer dizer, agora nós continuaremos sendo salvos. Eu queria perguntar uma coisa para você. Do que hoje você tem que ser salvo? Vamos aqui não falar sobre a ira vindoura. Vamos falar de coisas e situações agora. Do que você precisa ser salvo? Do medo? Que te faz ficar aquém daquilo que Deus tem para você? Da insegurança? Que é alimentada por pensamentos nocivos e depreciativos? Da soberba, que cresce cada vez mais no coração daqueles que são independentes de Deus, da incerteza do dia de amanhã? Do que é que nós temos que ser salvos? O Senhor Jesus salvou a mim e a você das trevas, da condenação do inferno, e hoje Ele tem salvação para mim, Ele tem salvação para você, Ele tem salvação para todos nós. Mas às vezes nós ficamos inconformados ao observarmos, nós que fomos livres das garras de Satanás, nós que fomos livres do império das potestades das trevas, ainda continuamos debaixo de limitação, determinada por espíritos malignos.
Somos vitimados por situações ruins que trabalham dentro de nós, contra a nossa história e contra a nossa vida, tentando boicotar a nossa vitória, que teríamos que buscá-la para que o nome do Senhor Jesus fosse reconhecido por meio da nossa trajetória. Permitimos com que nós sejamos vencidos por coisas que já deveriam ter sido eliminadas da nossa vida muito antes de estarmos onde nós estamos. Mas Jesus tem salvação para todos nós. Ele tem salvação para aquele que tem medo. Ele tem salvação para aquele que é inseguro. Ele tem salvação para aquele que é incerto. Ele tem salvação para aquele que titubeia. Ele tem salvação para aquele que manqueja. Ele tem salvação para o soberbo. Ele tem salvação para aqueles que estão ameaçados ou até mesmo entregues por coisas e sentimentos que trabalham acirradamente contra a história. Diga: Jesus precisa me salvar. E eu preciso ser salvo. E você precisa ser salvo. Nós precisamos ser salvos de situações que aparentemente parecem pequenas, que aparentemente parecem inocentes, mas que no decorrer do tempo elas começam a gangrenar dentro de nós, trazendo uma situação doentia. E essa situação doentia nos levará a termos hábitos doentios. E esses hábitos doentios nos farão pessoas com atividades destrutivas. Isso que há dentro de nós, que precisa ser vencido, erradicado da nossa vida de uma vez por todas. E aí nós ficamos prometendo que ficaremos livres, prometendo que um dia acontecerá um milagre. Este milagre já aconteceu, quando ele disse: Pai, tudo está consumado, em tua mão entrego o meu espírito, para que eu e você tivéssemos salvação o tempo todo e de todas as coisas. Diga amém. Você precisa identificar do que é que você precisa ser salvo, de qual situação você precisa ser tirado. Você precisa identificar quais são as coisas e situações em sua vida que estão procrastinando a sua história, que estão atrasando a sua trajetória. Paulo diz que Deus provou o amor de Deus para conosco e enviou o seu Filho para quê? Apenas para nos levar para o céu? Não, Ele quer nos livrar e nos salvar de tudo aquilo que durante os anos da minha vida e da sua vida nos traria desabores, nos traria situações nocivas, destrutivas, sofrimentos. Jesus te salva. E eu faço essa oração diária: Jesus me salva. E eu completo a frase e eu digo: me salva de mim mesma. Me salva do que eu trago dentro de mim. Me salva das minhas memórias emocionais. Me salva das minhas feridas. Me salva do meu sofrimento passado. Me salva do meu intelecto exageradamente racional. Jesus me salva dos meus medos, dos meus temores, me salva das minhas incertezas. Eu quero ser livre o suficiente para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero passar pela terra duramente oprimida, utopicamente salva, querendo muito ir para o céu, porque a minha vida é muito sofrível, a minha vida é totalmente insuportável. Eu quero ter uma vida aqui nesta terra, com a plenitude do teu amor na minha vida. Eu quero conhecer a liberdade que o teu amor traz por mim e faz em mim. Você é livre, meu irmão. Só o amor de Deus liberta. Só o amor de Deus liberta. Só o amor de Deus faz com que você tenha asco, com que você sinta nojo da mediocridade que a humanidade sentencia você a viver. Só o amor de Deus traz para dentro de nós desejos, sonhos, aspiração em dizer: eu quero uma vida melhor, eu preciso viver os moldes dessa escritura, dessa palavra. Eu não aceito menos daquilo que o Senhor comprou para mim na cruz. Só o amor de Deus faz com que valentes sejam despertados, faz com que pessoas esquecidas e abandonadas se tornam verdadeiramente militantes na vida espiritual, e que granjeiam e que buscam aquilo que é novo, aquilo que é deleitoso e delicioso para a alma. E ele diz assim:
Logo, muito a mais agora, Jesus te livrou do inferno, Ele não vai te livrar do domínio dessa situação? Você acha que seus sentimentos são maiores que o governo de Deus? Pois não são. Você acha que o amor de Deus é menor do que as coisas que te fizeram no passado? As coisas e as memórias e as lembranças e os infortúnios da sua vida? Pois não é. O amor de Deus é infinitamente mais elevado e mais grandioso que tudo e qualquer coisa que você já viveu. E você precisa crer nisso. Você precisa confiar neste amor. Você precisa acreditar neste amor. E você precisa ir até Ele de braços abertos, dizendo: sim, eu quero viver o teu amor na minha vida. Amém? E Paulo continua dizendo: porque se nós, sendo inimigos, versículo 10, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Diga: eu sou salvo pela vida de Cristo. Se a morte te livrou do pecado e do inferno, a vida dele te livra de toda a escravidão emocional, de toda sujeição com o passado. A vida dele, os ensinamentos dele e todo o legado que ele nos deixou, toda a prática, tudo aquilo que ele deixou para mim e para você, a sua vida, os seus 3 anos e meio de ministério, nos dando informações, nos ensinando o que é viver de verdade. Eu quero viver de verdade. Eu não quero que a minha vida se resuma em respirar. Você quer? Não. Você precisa querer viver de verdade. Você precisa querer viver a vida plena que só o amor de Deus pode te oferecer. E ele diz assim: e não somente isto, mas também, versículo 11, nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual agora alcançamos a reconciliação. Diga glória a Deus. Diga: o amor de Deus foi provado, e eu fui salvo por Ele, e eu ainda sou salvo por Ele. Diga glória a Deus. Diga: o amor de Deus amadurece. O amor de Deus aperfeiçoa. Quando você olha para um cristão e ele mantém as características infantis, ou seja, debilidades extremas, fraqueza, insegurança, titubeio, oscila, infantil emocionalmente, ele ainda não conheceu o amor de Deus. O amor de Deus amadurece. Ele faz do menino se tornar homem e da menina se tornar uma mulher de Deus. O amor de Deus amadurece. Ele enche o seu coração de tal maneira que não sobra espaços, não sobra vácuos, não sobra nada. Ele te faz pleno, ele te faz cheio, ele te faz se sentir capaz. E ele te lança uma promessa, uma profecia e faz contigo uma aliança e você crê. Por quê? Porque você é forte? Não. Porque você é? Não. Mas porque Ele é. O amor de Deus te inunda de tal maneira que faz você acreditar que aquilo será capaz. Diga: eu preciso conhecer este amor. Eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 13. O apóstolo Paulo, depois de fazer uma explanação sobre o verdadeiro amor, falando que as características do amor de entrega, ele fala sobre o amadurecimento dele após ter conhecido o amor de Deus. O amor de Deus amadurece. Você que sofre com o seu infantilismo, você que ainda, mesmo tendo as suas canas, os seus cabelos brancos, camuflado pelas tinturas dos mercados, e mesmo assim dentro de você mora um menino, mora uma menina, e você não faz o melhor para você, apenas o que você quer, como uma criança. A criança não pensa no seu bem, ela pensa no que quer. E algumas características do infantilismo é isso. Eu quero, eu não vivo sem isso, eu quero. E o infantilismo, quando um crente é infantil, ele pensa no que quer e não aquilo que é bom para ele. Ele não opta pela vontade de Deus, mas ele opta pelo seu próprio querer. O infantilismo faz com que os crentes fiquem inseguros, titubeiem, não se firmem na palavra, dão ouvidos a tudo aquilo que paira, tudo aquilo que borbulha ao redor deles. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 11, 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu falava como menino. Você fala como uma criança? Impensadamente, murmura, reclama. Quando fica nervoso, esboça verbalmente o que você sente. A criança, quando ela fica irritada, ela não consegue esconder. Ou ela faz cara feia, ou ela esboça verbalmente.
E você? Você fala como menino? Murmura, reclama, esboça verbalmente o que você sente? Isso é infantilismo. Diante de Deus, nós temos que expressarmos o que nós sentimos. Diante de Deus, são guardadas e construídas as nossas palavras. E os meninos falam. Os meninos falam de fracasso, as meninas falam de sofrimento. E as crianças falam de desabores, de tristezas, de seus nervosismos, de seus desafetos. Aí ele continua dizendo, eu sentia como um menino. Uma criança, quando fica assustada, ela se sente sozinha, ela se sente abandonada. Você se sente como uma criança? Você se sente só? Como se você tivesse, por algum tempo, Deus se esquecido de você? Você se sente ofendido quando algo é tirado de você? E você se sentia dono daquilo? Uma criança, ela se sente dona e proprietária de tudo aquilo que é dela. É meu, é meu. E desde pequeno é meu. E as crianças espirituais são assim. Elas não podem ser ameaçadas a perder nada. Elas não podem ser ameaçadas. O terreno delas não pode ser invadido por uma presença ameaçadora. Então elas já se levantam e elas já se erguem para confrontar aquilo. As crianças são aquelas que elas não conseguem lidar com perdas, elas não conseguem lidar com adversidades, elas não têm maturidade suficiente para entender coisas, elas não conseguem confiar em Deus, porque criança só consegue acreditar em coisas palpáveis e visíveis. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que trabalham com criança, que nós mostramos Deus para as crianças. As crianças não têm noção sobre Deus. E elas começam a visualizar Deus por meio dos adultos. Por meio da professora da escola dominical, por meio dos pastores, por meio dos pais. Então elas idealizam Deus. Olha, Deus está aqui, Deus está nessa pessoa. Ah, Deus é bom assim. Olha, Deus é inteligente igual essa professora. E aí, quando eles amadurecerem, eles vão conseguir entender algo sobre Deus. Mas enquanto são crianças, eles idealizam, enxergam Deus em pessoas. Olha, meu pastor é bom, Deus é bom. Aquela irmã é inteligente, Deus é inteligente. Porque são pessoas de Deus que eles vinculam ao conhecimento de Deus. Então crianças não conseguem enxergar Deus sem tocar, sem visualizar. Esse infantilismo que muitos crentes têm sofrido, quando eles não conseguem depender de Deus, eles não conseguem confiar em Deus, eles precisam tocar, tatear, enxergar. Mas a Bíblia diz que o justo não anda por vista, mas vive por fé. Paulo dizia assim, eu sentia como um menino, e você sente como uma criança? Tem ciúmes? Já viu uma criança? Ela pode estar brincando. Se a mãe pega uma outra criança, ela sai de onde ela estiver. Eu machuquei, eu quero colo. Ciúmes. Os infantis são dominados por ciúmes. Se sentem proprietários. E assim várias características. Se nós ficaríamos. Bom, ele diz, eu discorria como menino, eu vivia como menino. Você já viu um menino viver? Totalmente abduzido. Uma criança totalmente abduzida. Ele não administra as coisas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. É tudo a curto prazo, é agora o que eu quero, é esse momento. Eu desfruto de tudo aquilo. A criança é assim. A criança acha que o dia vai acabar, que o mundo vai acabar aquele dia. E ela tem que brincar tudo. E ela às vezes luta contra o sono, porque ela quer aproveitar aquele dia como se fosse o último dia da sua vida. Paulo diz, eu discorria como menino. E existem muitas pessoas que vivem assim. E ele continua dizendo, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olhe para o seu irmão e diga assim, acabe com as coisas de criança. O amor de Deus nos faz aperfeiçoados. O amor de Deus nos amadurece. Nos faz entender coisas, nos faz viver uma vida diferente. Quantos cristãos que você esforça para que eles amadureçam? Você faz um esforço tremendo para que eles adquiram uma postura de um crente maduro. Mas como é possível? Só o amor de Deus nos faz crescer. Só o amor de Deus nos amadurece, nos aperfeiçoa, nos faz sentir seguros, adultos, confiantes, sem titubeios e sem vagueações. Porque, versículo 13, agora pois permanecem a fé e a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o
O amor é maior que a fé. O amor, eu não estou falando de amor de cônjuge, eu não estou falando de amor de filho, eu não estou falando do amor de Deus. Você está entendendo? Amor de Deus. Estes três, o maior é o amor. Maior que a esperança. Maior que a fé é o amor. O amor de Deus, ele provoca a entrega e a santidade. O amor de Deus faz com que você consiga entregar-se a Ele, derramar-se diante dEle. Não é por necessidades. Quando o crente é tocado pelo amor de Deus, ali acontece a sua verdadeira conversão. Existem muitas pessoas que frequentam as igrejas e que não conhecem o amor de Deus. E eu não falo de uma noção, e eu não falo de uma sensação, eu não falo de uma emoção, eu falo do próprio Deus. Eu falo do maior poder que há em Deus. O maior poder que há em Deus é o amor. Foi por meio do amor que Ele salvou toda a humanidade. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios capítulo 5, eu quero que você vá comigo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo te constrange, amém? Te faz perder aquela paz, sabe aquela paz que tem como uma conotação letargia, acomodação? Sabe aquela paz que faz com que muitos estagnem? Sabe aquela paz que faz com que as pessoas fiquem totalmente alheias à vontade de Deus? O amor de Deus te constrange de tal maneira que não há sacrifícios que sejam difíceis por Ele. Não há feitos que sejam demasiadamente opressivos ou complicados ou perturbadores, porque você se entrega. Existem pessoas que são oprimidas e sofrem porque elas não conseguem realizar a vontade de Deus. A consciência delas acusa 24 horas e elas se perturbam. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14: o amor de Cristo nos constrange. É verdade? Te constrange a quê? Te constrange a morrer todo dia. Te constrange a fazer a vontade dEle e buscar o querer dEle. Te constrange a viver para Ele. Te constrange a amá-lo e a servi-lo todos os dias da sua história. O amor de Deus nos constrange a querê-lo, a servi-lo, a devotar a nossa vida a Ele. O amor de Deus te arrebata onde você estiver. O amor de Deus te incomoda onde você estiver. É como algo que move dentro de você de tal maneira que você se sente especial. E aí não fica apenas numa questão de sentimento. Você começa a entender: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Eu preciso entregar-lhe minha vida, eu preciso entregar-lhe a minha história, eu preciso entregar-lhe tudo, porque tudo é para Ele, é tudo para a glória dEle. Quem tem o amor de Deus, não há lugar para soberba, não há lugar para vanglória, não há lugar para arrogância, não há lugar para sentimentos ensoberbecidos. Não há lugar para empáfia. A palavra do Senhor diz assim no versículo de número 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele nos constrange a abnegarmos, renunciarmos, a querermos ser uma nova criatura. Não fique com um contentamento nocivo a seu respeito. Você pode melhorar, ou melhor ainda, consertando a frase, você já devia estar melhorado, porque a vida não para, e o inimigo da sua alma trabalha de noite para encontrar meios, para formar laços, para te jogar dardos, para poder fazer com que você se sinta menor do que a sua situação. E ele não vai perder tempo para fazer isso. Então você já deveria estar eliminando coisas da sua vida que o inimigo quer ficar de posse. E a única maneira de você se livrar do seu mal é por meio da entrega e da morte do eu.
Quando Paulo diz que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro, ele estava dizendo: só assim vocês poderão livrar-se do mal que há em vocês. Somente quando nós aceitamos a forma e a maneira pela qual Deus salvou o mundo, morte, a única maneira de nós sermos salvos dos males que existe dentro de nós é pela morte. Nós temos que morrer para a nossa vontade, para o nosso querer. Enquanto você fazer o que você quer, você é escravo do seu querer. A única maneira de você se livrar do seu querer, do domínio da sua vontade, é você aceitar a morte de cruz. Eu estou morto para este mundo e este mundo está morto para mim. Você ama Jesus? Muitas pessoas dizem que ama Jesus. Poucas pessoas teriam coragem de dizer que não o ama. Mas o apóstolo Paulo diz que quem ama Jesus morre. Morre para si, morre para o eu, morre para a velha criatura. Quem ama Jesus morre todos os dias. E ele continua dizendo: e ele morreu por todos, versículo 15. Para os que vivem, não vivam mais. Olha para o seu irmão e diga assim: ó, se você ama Jesus, você não vive mais para você. Aí vem: só faz o que quer, o que gosta, quando quer, do jeito que quer, e vive, e diz que ama Jesus. Não é uma contradição assim, medonha? Eu digo que eu amo Jesus, mas eu só faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Mas espera um pouquinho, eu estou querendo me enganar? Estou querendo enganar a mim mesma? Você está querendo enganar você mesmo? O diabo nós não enganamos, porque ele conhece a Bíblia e conhece toda a trajetória que existe na Escritura. Toda a trajetória da palavra de formar de um ser humano a imagem, semelhança de Cristo. Ele conhece a trajetória da Escritura para formar. E a primeira dela é aprender a morrer, aprender a renúncia, a abnegação. Eu digo que eu amo Jesus e eu preciso morrer a cada dia. E eu preciso abnegar, eu preciso dizer não para mim mesmo. Eu preciso dizer não para a minha vontade. Eu preciso dizer não para o meu querer. Ele diz assim logo, que aquele que morreu para que todos vivem, não vivam mais para si, mas viva para quem? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu para que você vivesse. Oh, maravilha, vamos viver, vamos nos regozijar, vamos morrer também para que nós possamos viver para Ele. Jesus morreu por você e por mim para que eu viva por Ele e para Ele. Só o amor de Deus faz isso. Não adianta regra, não adianta mandamento, não adianta autoflagelo. Se adiantasse autoflagelo, a gente pegava aquele chicote aqui, ó, né? E vamos nos chicotear, vamos, não adianta. Não adianta regra, sofrimento. Você acha que sofrimento leva algum crente à abnegação, à renúncia, a viver para Deus? Que isso? Se fosse assim, a igreja estava cheia de crente. Só o amor de Deus constrange o cristão a viver para Deus. Só quando o amor de Deus é derramado no coração, isso o constrange de tal maneira que ele diz assim: eu morro por ti e vivo para ti. Eu não quero mais viver para mim, eu não quero mais viver para minha vontade, eu só quero viver para ti. Eu quero te dizer uma coisa: às vezes você faz 10, 15 anos, 20 anos que você está dentro da igreja. E você está tentando de todas as maneiras ser uma nova criatura e não está conseguindo. Já não percebeu que os meios que você está usando não funcionam? O único meio que funciona em te fazer uma nova criatura é o amor de Deus derramado no seu coração. Você precisa buscar o batismo deste amor. Você precisa buscar este amor acirradamente, dizendo: Senhor, pelo teu Espírito derrama esse amor dentro de mim. Eu quero ser cheio do teu amor, de tal maneira que esse amor me constranja a viver para ti e morrer para ti. Eu quero viver a minha vida para o Senhor. Só o amor de Deus tem poder para isso. Não é a liturgia de culto, não são mandamentos, não é a escritura, não é um bom sermão, não são 10, 15 anos de crente, não são cursos teológicos, mas o amor de Deus derramado no coração é que faz com que os seres humanos se derramem diante de Deus e comecem a viver para Ele e por Ele. Diga glória a Deus. Efésios capítulo 3. O amor de Deus é operante. É uma força e um poder operante. Efésios capítulo 3, versículo de número 14.
O apóstolo Paulo diz o motivo da sua oração, e ele diz que orava. Eu gostaria de ter tempo para descrever mais. Ele diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3,14. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, confirmados, fortalecidos, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ele está dizendo assim, eu oro, eu dobro o joelho no chão e eu estou orando, para que vocês sejam fortalecidos dentro de vocês pelo Espírito Santo no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor. Então a única maneira de vocês amadurecerem é por causa do amor de Deus. Então o amor de Deus vai fazer vocês amadurecerem. O amor de Deus vai libertar vocês. O amor de Deus vai fazer vocês arraigados e fundados. Aí ele diz no versículo 18: só o amor de Deus vai capacitar vocês perfeitamente, poderdes compreender com todos os santos, seja a unidade, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Vocês precisam buscar essas características do amor de Deus. Aí ele continua dizendo assim no versículo de número 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo, ele vai além de qualquer compreensão humana. Aí ele diz assim: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aí ele diz no versículo 20, aquele versículo que você gosta muito: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo... Eu gosto de pensar, e acredito piamente, que o poder que Paulo dizia aqui é o amor de Deus. O amor de Deus. O poder de ser filho de Deus é o amor de Deus. Quando você tem dentro de ti o amor de Deus, você crê que Ele é poderoso para fazer abundantemente, além daquilo que você pede, além daquilo que você ora, que você clama, segundo o poder do amor que há dentro de você. Porque quando Pedro foi restaurado, Jesus não perguntou se a fé dele era firme ou se a ousadia dele era intrépida. Jesus perguntou: você me ama? Porque não há maior poder e maior força do que o amor. Não há. O amor de Deus nos capacita a alcançarmos as obras da mão dele. Nós precisamos crer neste amor. Nós precisamos confiar no amor de Deus. Muitas coisas são mudadas, muitas coisas são abaladas na sua vida, mas o amor de Deus por você nunca, e o seu por Ele jamais. Diga amém. Paulo diz assim, que Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em mim, segundo o poder que opera em você. O amor que nós temos por Deus e o amor de Deus por nós. Diga glória a Deus. Romanos capítulo 8. Davi era um homem que confiava muito no amor de Deus. E ele diz assim, no Salmo 17, versículo 8. Ele diz: guarda-me como a menina dos teus olhos, porque em ti confio. E no Salmo 11... ele estava passando um momento muito difícil, o início da perseguição de Saul. E ele dizia assim: como vocês podem me sugerir para que eu fuja para a minha montanha? Porque os inimigos me armam laços e estão à minha espreita para poder me atirar flechas em oculto. Eu fujo para Deus. Davi sabia que o amor de Deus era um lugar que sempre estaria aberto para recebê-lo, para guardá-lo e protegê-lo. Você está assustado, com medo, inseguro, é o amor de Deus que te dá segurança. Quantas pessoas você observa sofrendo em tempos difíceis? Por quê? A fé é insuficiente, tá, mas onde é que está o amor? Onde é que está o amor de Deus ali, certificando e dizendo: vai passar, aquieta-te, saiba que eu sou Deus, eu sou poderoso na terra, as minhas obras são manifestas neste mundo. O amor de Deus por nós é que faz a diferença. Ele é maior que a fé,
Ele é maior que a esperança. É o amor de Deus por mim e o amor de Deus por você. E quem sabe você que está aqui hoje, está com uma vida boa e não está se preocupando em ter em sua alma colunas, fundamentos com respeito ao amor de Deus. Saiba, na aflição, desesperadamente você vai buscar pela certeza, pela confiança neste amor. Mas aí você estará em uma situação complexa. Então agora, busque agora ser certificado deste amor, ter a certeza deste amor, a convicção do amor de Deus pela sua vida. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39. Depois de Paulo dizer sobre não a condenação, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ele fala de coisas como tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por aquele que nos amou. Nós só conseguimos vencer todas as adversidades da nossa vida, não é por uma fé absoluta que nunca vacila, não. É porque nós somos amados por Deus. O amor de Deus, Ele é pleno dentro dos nossos corações. E nós não titubeamos a respeito disso. Existem momentos na sua vida que você não vai ter a mínima certeza de nada. A única convicção que você vai ter é: Deus me ama e Deus é fiel àqueles que Ele ama. É só essa certeza que é necessário em momentos de crise, de fome, de nudez, de perigo, de espada, de tribulação. Você não precisa ter a certeza que você tem amigos. Você não precisa ter convicções que alguém vai fazer, que alguém vai te socorrer. A única convicção que sua alma precisa é que Deus te ama. Só. É só isso. O Espírito Santo fará todo o resto. Ele te levantará, Ele te sustentará, Ele te abraçará com todas as virtudes de Deus. E Paulo diz assim, versículo de número 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ninguém, nada, da terra, céu, inferno, seja o que for. Nós travamos 3 guerras. Guerra com a terra, ação e coisas naturais. Guerra do inferno, tentações e tribulações. Guerra com o céu, provações. Em todas elas, o amor de Deus é o seu socorro. Em todas elas. Quando Jacó trava uma batalha com o céu, e ali ele estava lutando com o anjo. E qual é o seu nome? Jacó. A partir de hoje tu serás Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Você só pode vencer as batalhas que vêm até você por meio do amor de Deus. É o maior instrumento de guerra que há. É o maior. Não há outro. Então, se você quer ser um vencedor, se você, como diz o texto, nos faz vencedores, somos mais do que vencedores em todas as coisas por aquele que nos amou. Não há situações no inferno, na terra e no céu, diz Paulo, que pode te separar do amor de Deus ou pode te dar outra categoria a não ser vencedor. O amor de Deus foi provado, o amor de Deus amadurece, o amor de Deus provoca a entrega e a santidade, o amor de Deus é operante, é poderoso e o amor de Deus nos faz vencedores. Amém? Deus te ama? Prova. Prova. Prova para ti mesmo. Você não precisa provar para mim. Você não precisa provar para o seu irmão. Prova que você ama a Deus e prova que Deus te ama. Como? Confiando nele de todo o teu coração. Entregando-se a Ele. Prova que Deus te ama. Ratifica isso na sua alma. Prova para ti mesmo.
Acaba com as coisas de criança, acaba com as coisas infantis, acaba com a arrogância, com a soberba, acaba com tudo isso. Acaba com os titubeios, acaba com essa arrogância, acaba com tudo isso. Deus me ama, eu não preciso ser vencido por coisas nocivas que trabalham dentro de mim. Deus me ama, eu posso ser mais que vencedor acima de todas as tribulações, de dificuldades. Deus me ama, essa é a única certeza que eu preciso ter. Você consegue identificar alguém que sabe do amor de Deus? Paulo diz que sim, em Gálatas 4. Ele diz que aquele que sabe do amor de Deus, ele não é mais menino. Ele é filho da livre e não da escrava. E ele vive como tal, como um adulto, como tendo posse de todas as coisas compradas para ele. Deus te ama. E essa é a única certeza que você precisa ter. E esse é o mistério que você tem que crescer. O amor de Deus por você. O amor de Deus te fará forte, certo, convicto, inabalável, aperfeiçoado, maduro, livre, liberto de todas as questões embaraçosas da sua vida. O amor de Deus é a solução para todos os seus problemas. A solução dos seus problemas não está na mão de ninguém, está no coração de Deus. É o coração de Deus que tem o que eu preciso e o que você precisa. O amor de Deus te faz forte. Te faz saber coisas que os maiores estudiosos da face da terra ainda não conhecem. Te faz conhecer aquilo que nenhum explorador já encontrou. O amor de Deus é tudo o que você e o que nós precisamos. Amém? Eu quero que você fique de pé. Quero chamar o louvor para cantar a última canção que foi cantada. Eu quero que você feche os seus olhos. Deus te ama, mas você ainda não sabe o quanto. Você ainda não sabe como. Você ainda não conseguiu entender tudo. E eu quero que você faça uma oração, dizendo que você quer conhecer este amor. Diga: Senhor, eu preciso conhecer este amor. Eu preciso conhecer este amor que é provado. Esse amor que não é emoção, que não é sentimento. Esse amor que não são motivações. O Senhor não me ama porque eu dou motivo para isso. O Senhor não me ama porque eu sou bom. O Senhor não me ama porque eu fiz algo. Simplesmente, o amor do Senhor é inexplicável. É o lugar onde eu tenho que mergulhar, me aprofundar. Senhor, eu quero ser aperfeiçoado por este amor. Eu quero amadurecer neste amor. Senhor, eu quero que este amor provoque em mim uma entrega. Que eu morra cada dia e que eu viva somente para Ti. Que o meu interesse seja em agradar-te, em servir-te, em ser feliz junto contigo. O Senhor me colocou na sua história e eu quero te convidar para a minha história, Deus. Eu quero esse amor que é poder operante, que me faz acreditar que tudo que eu peço, o Senhor faz infinitamente mais. Que tudo que eu penso, o Senhor faz poderosamente mais. Eu quero este amor que me dá certeza de ser vencedor, que não há tribulação, que não há dificuldade que vai me tirar a certeza que eu sou mais que vencedor. Eu quero que você fale com Deus sobre isso.